Feliz sábado, igreja. É um prazer enorme para nós do Coral Universitário do NASP estarmos aqui hoje com vocês, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Vamos começar o nosso louvor com o hino de número 70. Porque Ele vive. Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus, porque tudo que podemos dar para Ele em troca do seu sacrifício é o nosso louvor. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. As mulheres. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Todos juntos agora. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E os homens? E quando enfim chegar a hora de aqui cessar O meu viver. o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará. Todos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Vamos continuar louvando, número 150.
dias há bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Vamos ficar de pé neste momento. Vamos louvar o Senhor que está aqui neste momento. O Senhor que nós viemos adorar. O Senhor que viemos cultuar. Aquele que tudo fez e aquele que tudo fará por nós. O Senhor está aqui. Vamos sentir a presença dele. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome.
Esse é o momento da oração intercessora. Queria convidar aqui à frente uma família querida da igreja, no qual iremos orar, a família do irmão Geone. Nós vamos orar por eles agora e pedir à igreja que durante a semana coloque a família do irmão Geone nas suas orações, o Geone, a Luciana, a Luana, o Lucas. Você vai vir aqui à frente, o Lucas também. Nós temos também 3 nomes de irmãos nossos que precisam de suas orações. O Leonardo, o Léo, mecânico, muitos conhecem, ele está agora nesse momento fazendo uma cirurgia, ele está com problema de câncer e pede que a igreja ore por ele. Leonardo, muitos aqui o conhecem, ele frequenta a igreja central. A Manuela Cardoso, ela sofreu um acidente ontem, ela fraturou 2 vértebras e ela está hospitalizada nesse momento. Ainda não se sabe o prognóstico do seu tratamento. Provavelmente ela vai ter que se submeter a uma cirurgia. A irmã também que a gente conhece, uma adolescente, menina nova ainda. Queremos colocar a vida dela nas mãos do Senhor. Queremos colocar então também a família da irmã Rosa Maria, mãe do Valdemir, o diretor da nossa ADRA aqui. Ela também está com câncer. Ontem ela teve que fazer um procedimento de transfusão de sangue, plaquetas. Muitos aqui da igreja, inclusive, estiveram lá, acho que no Hemocentro ou lá no Araújo Jorge, né, fazendo doação de sangue. Aqueles que quiserem ainda continuar fazendo esse trabalho, vai estar precisando da nossa ajuda. Deve ter alguém também no nosso meio que está com algum problema de saúde, algum problema especialmente relevante e quer colocar esse problema nas mãos do Senhor. Você pode colocar onde mesmo você quiser, ou se você preferir, vir até a frente como demonstração do seu pedido. Esse é o momento que você vai poder vir aqui à frente. Nós vamos cantar o hino, e enquanto estivermos cantando o hino, você que tem um pedido especial de oração e quer colocar na mão do Senhor, venha até aqui à frente, para que possamos orar todos juntos em favor de todos esses pedidos que foram aqui mencionados. puderem, vamos nos ajoelhar. Santo Deus, grandioso Pai, os nossos corações agora, Senhor, e as nossas mentes estão voltados para Ti, Senhor, para Te agradecer, para Te honrar, para Te louvar, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, em Sua grandiosidade, em todo o Teu poder. Nós temos a fé que agora os Teus olhos se voltam para as nossas vidas, Senhor. Santo Deus,
Queremos te agradecer por esse culto que estamos tendo em teu nome, pela presença do coral do NASP, por essas vozes jovens que te louvam, Senhor. Mas nessa hora queremos colocar diante de ti as aflições do teu povo e os pedidos que estão em nossos corações. Primeiramente, Senhor, queremos colocar diante de ti a família do irmão Geone. O Geone, a Luciana, a Luana, o Lucas, ó Senhor, que o Senhor possa incutir na vida deles, nos corações deles, a certeza constante de que são vidas preciosas para ti. Cada um deles mais valioso do que qualquer bem deste mundo. Vidas pelas quais o Senhor fez proezas para resgatá-las. Que essa certeza possa uni-los, possa aproximá-los, possa torná-los, Senhor, cada dia mais próximos uns dos outros e todos de Ti, Senhor. Ó Senhor, há famílias da nossa igreja que estão passando por problemas tormentosos de saúde. Família do irmão Valdemir, a sua mãe, a Rosa Maria, que está agora nesse problema de saúde tão grave. Mas para Ti não há impossibilidades, não há dificuldades. Queremos Te rogar em favor dela a cura completa. Em favor do Leonardo, nosso amigo, que está agora fazendo uma cirurgia. Ó Senhor, coloque as Tuas mãos sobre as mãos dos médicos. Que todos os cortes, que todas as suturas, que todos os medicamentos, que tudo aquilo que foi feito lá, Senhor, seja com a Tua graça, com o Teu cuidado, com a Tua provisão. E naquilo que faltarem os homens, que o Senhor haja completamente e que Ele tenha cura também, Senhor. Há uma menina da nossa igreja, Senhor, que está agora também padecendo dores por um acidente, a Manuela Cardoso. Queremos colocar a vida dela nas Tuas mãos, Senhor. É uma jovem da Tua igreja, uma desbravadora. Que ela tenha um mínimo de consequência em razão desse acidente, que ela tenha toda e completa saúde, Senhor. E a sua família, Senhor, que está agora passando por essas dificuldades, que o Senhor dê a eles paz, compreensão, resiliência, para que eles passem por esse vale da sombra da morte, na certeza de que as Tuas mãos, que a Tua poderosa força os está guiando, Senhor. Ó Deus, que esse culto seja precioso para o Teu nome, que saiamos daqui com a certeza de que fomos alimentados com o banquete da Tua palavra, e que isso nos traga paz, em nome de Jesus, amém. Amém. Provai e vede. História de hoje: sementes que salvam. Esse é meu marido Roberto. Ele decidiu aproveitar um terreno baldio que fica perto da nossa casa para plantar verduras e fazer uma pequena horta. A horta que meu marido plantou deu certo e todos os dias o ajudávamos na plantação de quiabos, tirando o mato e fazendo algumas colheitas. O tempo passou, os quiabos foram colhidos e agora eu e minha filha estamos colhendo as vagens secas com o objetivo de separar as sementes para fazer uma nova plantação. Naquele momento, uma senhora se aproximou e nos fez um pedido. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com a senhora? Você podia me arrumar uma sementinha de quiabo? De quanto a senhora precisa? Umas 3. Posso sim arrumar. Eu tô indo ali, aí na volta eu pego com você, pode ser? Pode sim.
Quando a senhora voltar, vem nessa casa aqui ao lado, pode bater no portão e me chamar que eu venho para te atender, tá bom? Você é evangélica? Sou adventista, graças a Deus. Adventista guarda o sábado? Isso mesmo. Ah, tá. Obrigada. Tchau. Por nada. Mamãe, a senhora não achou esquisito ela vindo aqui pedir uma semente de quiabo? Não achei nada esquisito. Ela só queria algumas sementinhas. Mas o que eu achei mais esquisito é que ela perguntou sobre o sábado. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade e estão em busca dela. Pode ser que aquela senhora seja uma dessas. E hoje nós podemos talvez ajudar aquela senhora. Quando ela voltar, vamos oferecer um estudo bíblico? Vamos, mamãe. Você vai me ajudar nessa, né? Vamos. Então tá bom, garotinha, é isso mesmo. Nós temos que ajudar as pessoas para Jesus voltar logo, né, mamãe? Isso mesmo. Fiquei muito feliz com você, hein? Tá muito esperta. Obrigada. Sabe por que eu te perguntei sobre o sábado? Que eu tenho lido na palavra de Deus que o sábado é um dos 10 mandamentos. Como vocês guardam o sábado na sua igreja? A Bíblia diz que o sábado inicia no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. E nesse período, esse dia não é nosso. Esse dia é o dia do Senhor. Mas para você conhecer melhor esse assunto, é interessante que você faça um estudo bíblico. E eu tenho o prazer de fazer esse estudo bíblico com você. Você aceitaria? Claro que eu aceito. Então vamos marcar. Nós vamos na sua casa, vamos estudar a palavra do Senhor com você, vamos orar com você e sua família e você vai aprender mais sobre Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Nós percebemos que a dona Adenir estava muito interessada em estudar a Bíblia. No início, começamos a tratar dos temas que mais a afligiam e passávamos horas estudando os temas das lições, orando e meditando na palavra de Deus. Nós a presenteamos com um aparelho de DVD para que ela pudesse acompanhar a série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves. O tempo passou e chegamos a um momento decisivo do estudo bíblico na casa de Dona Adenir. Naquele dia que eu te encontrei na plantação de quiabo, eu estava muito angustiada, precisando de uma amiga, de uma palavra de conforto, de carinho, e você apareceu. Apesar de eu ser evangélica há muitos anos, eu sabia muito pouco da palavra de Deus. E quando eu conheci vocês me ensinaram a respeito do sábado, alimentação saudável, e isso foi muito bom para mim. Foi uma alegria para todos nós ver que o Evangelho estava transformando a vida daquela senhora e que o dia do seu batismo estava muito próximo. Como ministro do Evangelho, nesta hora, eu a batizo em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Olá. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem aqui tem um amigo? Quem tem amigo? Você tem amigo? Quem é seu amigo? Ah, Vitória. E quem é sua amiga, Vitória?
Eu gosto de moreno. Então dê um abraço na Vitória. Aê, a Esther e a Vitória. Quem é amigo aqui? Você tem amigo? Alguém? Tem amigo? Qual que é? A Luísa. A Brenda. Aê, que beleza. A Vivi. Ah, Vivi. Eu tenho um amigo, só que ele não tá aqui hoje. Charles. Pessoal, você sabia que a Bíblia tem uma história de amizade muito bonita? Vamos contar essa história hoje. E o nome as pessoas não conhecem. Quem já ouviu falar na Bíblia uma história chamada... da pessoa chamada Uzai? Uzai. Quem já ouviu falar de Uzai aqui? Alguns já ouviram aqui, Uzai. Uzai era amigo de Davi. Amigo de Davi. O que você é capaz de fazer para o seu amigo? Você é capaz de ir na casa do seu amigo para brincar com ele? Quem gosta de ir na casa do amigo para brincar? Quem gosta de ir na casa do amigo para comer um lanchinho lá com a casa do amigo? Muito bem. E quem gosta de ir na casa do amigo para apanhar no lugar do amigo? Não? Não foi. Olha o que aconteceu. O Uzai foi na casa do amigo para apanhar no lugar do amigo. Verdade. Davi tinha sido expulso de Jerusalém por uma conspiração de seu filho chamado Absalão. Absalão estava ingressando em Jerusalém e Davi estava fugindo de Jerusalém. E Davi precisava de alguém lá na casa para apanhar, se preciso fosse, no lugar dele. E sabe quem se prontificou a ir lá para Jerusalém para apanhar no lugar de Davi? Uzai. Uzai fez isso. Chegou para Davi. Davi, o que você quer que eu faça para você? Eu quero que você vá lá para Jerusalém, fique próximo do meu filho, e se você puder, faça o que for necessário lá para dispersar algum conselho que ele receber lá. E tinha um personagem lá, malvado, chamado Aitofel, que estava querendo pegar Davi junto com Absalão. E Uzai, sob o risco de sua própria vida, foi lá para Jerusalém e ajudou Davi a se salvar de Absalão. Ele arriscou a sua própria vida para salvar o seu amigo. É essa amizade que Deus quer que a gente tenha. Provérbios tem uma passagem que diz assim: na angústia se conhece um amigo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Sabe o que eu quero para vocês, crianças? Olha aqui. Que na vida de vocês, vocês tenham grandes amigos, grandes amigas. Mas acima de tudo que você tenha Deus. Amém. Deus. Amém. Então fala pra gente. Deus. Pergunta se a igreja tem amigo. Pergunta assim, todo mundo vai assim: vocês têm amigo? Pergunta pra igreja. Quem é um amigo da igreja? Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Amém, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, abençoa essas crianças, Senhor, nas suas vidas, que elas tenham grandes amigos, mas acima de tudo um amigo mais chegado que o irmão, que é Jesus. Abençoa a vida delas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Tchau, 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 tchau. 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 Não, vai ter pastinha, só história errada.
Maranata. Senhor logo vem. Amém. E está muito mais perto de Jesus Cristo voltar. Cada dia vivido é um dia a menos de preparo para a eternidade. Cada sábado vivido é um sábado a menos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero dizer uma coisa para vocês. O sábado já é um dia especial por natureza, né? Por ser sábado, já é um dia especial. Mas aqui na Vila Nova, o sábado, este sábado, está sendo muito mais que especial. Está sendo um grande sábado. Primeiro porque estamos na presença do nosso Deus, nosso amado Senhor e Salvador. Segundo porque você está aqui, reservou um tempo na sua vida para estar aqui conosco na presença do nosso Deus. E por último e não menos importante, porque estamos com a presença do coral universitário do NASF, abrilhantando aqui o Jardim de Deus na Vila Nova. Queremos agradecer de coração a presença de vocês e desde já estaremos orando por esse ministério. Amados, no dia 17 de março de 2014, deu início à maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do planeta. Dia 17 de março de 2014. Até o momento, foram 45 fases deflagradas desta investigação. A última fase ocorreu no dia 23 de agosto, agora, 2017. O total de condenações até o momento, 177 contra 113 pessoas. De um universo de 282 pessoas acusadas, até agora. Foram 1.753 anos e 7 meses o total de pena até o momento. E ainda, esta operação, que todos já devem, obviamente, saber qual é, a Lava Jato, tem o valor, né, de ressarcimento que essa operação está aí pedindo, de acordo com seus levantamentos, suas investigações, da ordem de 38,1 bilhões de reais. Resumidamente, é essa a situação atual da Operação Lava Jato, em números. Agora, amados irmãos, no dia 22 de outubro de 1844, deu início à maior investigação da corrupção do pecado na história do universo. A data, 22 de outubro de 1844. Até agora, temos uma fase deflagrada desta investigação, do total de 3. O total de absolvições até o momento, irmãos, é ignorado. Observe que, em relação à Lava Jato, o total de condenações até o momento foram 177. Mas em relação ao juízo divino, que começou em 22 de outubro de 1844, e estamos atualmente na primeira fase do juízo, o total de absolvições, não condenações, absolvições, é ignorado. A pena total exigida dentro deste processo de investigação é a morte eterna. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, morte eterna. E o valor do ressarcimento estabelecido neste tribunal divino, amados irmãos, é justamente a vida eterna. Porque Romanos 6:23 conclui dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E eu quero, nesta manhã, nesses poucos minutos que nós temos aqui, suficientes para nós meditarmos na palavra de Deus nesta manhã, eu quero
juntamente com vocês, meditar um pouco a respeito deste evento que ocorre por ora no tribunal divino, no santuário celestial. Nós conhecemos como o juízo divino. A primeira fase desse juízo, o juízo investigativo. O assunto do santuário e do juízo, amados irmãos, deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Se é um assunto que o povo de Deus deve dominar, conhecer ampla e profundamente, é o assunto do juízo. Porque a doutrina do juízo é a nossa marca distintiva. É através da compreensão e do ensinamento da doutrina do santuário celestial e do juízo, nas suas 3 fases, que nós nos singularizamos, né, como organização, como igreja. E eu digo mais ainda, no livro Evangelismo, página 222, diz assim: de outra forma, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial nesse tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Então é imprescindível, amados irmãos, que nós conheçamos, que nós entendamos mais profundamente, mais amplamente o assunto do santuário e do juízo. Porque corremos o risco, conforme eu li aqui agora há pouco, corremos o risco de não sermos capazes de exercermos a fé que é essencial no tempo em que vivemos. E ainda mais, não termos condições de ocupar a posição que Deus tem designado para nós agora, no final dos tempos. Por isso, amados irmãos, é importante que nós entendamos todo esse processo. E de forma resumida, eu quero estudar com vocês nesta manhã a respeito dessa grande controvérsia, nessa grande batalha, né? A batalha do bem contra o mal, o grande conflito, como nós conhecemos o nosso contexto. Para isso, eu peço que vocês abram suas Bíblias em Isaías capítulo 14. Isaías, no capítulo 14. Amém? Permaneça com a sua Bíblia ou acessada ou aberta em suas mãos, mas feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Grandioso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos de modo muito especial por essa áurea oportunidade. Ainda com liberdade estamos na tua santa casa de oração para prestarmos um culto de adoração ao Senhor e também, Pai querido, estudarmos, meditarmos na tua santa palavra. Estamos agora com a nossa mente aberta para ouvir a sua voz. Clamamos que o Senhor nos fale aquilo que precisamos ouvir, não o que desejamos. Usa-me como um instrumento de bênção nesse instante, Pai querido, e usa-nos ao sairmos daqui como instrumentos de bênção, para que possamos repartir de graça aquilo que temos recebido de graça. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Para nós entendermos um pouco mais, é necessário que entendamos, que compreendamos ou que relembremos o início do grande conflito, obviamente. E nós encontramos aqui em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. O Senhor nos diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, aqui nós temos o relato do início da grande controvérsia, dessa batalha épica, universal, entre o bem e o mal. E eu costumo dizer que atualmente nós podemos dizer com absoluta certeza de que a batalha é do bem contra o bem misturado com um pouquinho de mal. É assim que Satanás tem agido.
É assim que Satanás tem procurado enganar, tentado e em muitas ocasiões conseguido enganar a humanidade, mostrando, né, aparentemente uma verdade, mas uma verdade paralela, né, uma verdade misturada com um pouquinho de erro. O interessante, meus queridos irmãos, é que nós temos agora dois lados. Até então não havia esse problema no universo. Não havia ainda surgido o mal no coração de Lúcifer. Havia plena harmonia, beleza, perfeição no universo criado por Deus. Mas a partir desse instante, amados irmãos, nós temos agora dois lados. Lúcifer de um lado e Deus do outro. E nessa batalha, os seus lados, os seus respectivos lados, né, para empreenderem aí as suas guerras, as suas batalhas, deveriam usar as suas armas, né, as armas que eles tivessem à sua disposição. Deus só poderia usar como arma nessa batalha, só pode usar, meus queridos irmãos, de acordo com o seu caráter, a verdade e a justiça. Mas Satanás pode usar, e está usando, tem usado, a lisonja e o engano. Costuma-se dizer que Deus não usa o seu poder contra Satanás na batalha, nessa grande batalha, porque obviamente a guerra a diferença seria descomunal, né? Se Deus usasse somente o seu poder na batalha contra o inimigo, já não existiria mais batalha. Por isso Deus usa o seu caráter, para que no final desta grande controvérsia, toda e qualquer dúvida seja sanada, seja esclarecida, e não haja mais a possibilidade, né, de alguém tentar novamente uma ação como essa. Ainda que tenhamos a liberdade de escolha, ninguém obviamente vai querer passar por uma segunda vez essa situação. Mas observem, Satanás fizera com que parecesse estar ele procurando promover o bem do universo. A partir do momento em que ele inicia a sua rebelião, o seu discurso, as suas atitudes, as suas palavras pareciam quererem promover o bem do universo. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos criados por Deus que o governo de Deus é justo, que a sua lei é perfeita. O verdadeiro caráter do usurpador e o seu objetivo real devem ser compreendidos por todos, para que esta questão seja esclarecida de uma vez por todas. Agora, amados irmãos, nós não temos nenhum relato de Deus saindo correndo, né, pelas ruas, gritando assim: olha, eu sou bom, eu sou justo, né? Lúcifer está mentindo, não acreditem nele, acreditem em mim. Não há nenhum relato. Obviamente isso não aconteceu, não acontece e não acontecerá. A estratégia de Deus, a arma de Deus, né, os instrumentos que Deus tem, que Deus usa para esclarecer todas essas questões, meus queridos, na verdade está relacionada ao tempo. Satanás tem que ter tempo para manifestar-se pelas suas obras iníquas. E ao manifestar-se plenamente através das suas obras iníquas, obviamente o contraste será visível, será compreendido por todos. Então, Deus deve dar tempo, e está dando tempo ao inimigo, para que ele se mostre como verdadeiramente ele é. Qual é a verdadeira natureza do seu caráter, a verdadeira natureza do seu governo. Deus não ordenou a existência do mal. Ele a previu na sua onisciência, sabendo do fim desde o princípio, né? Tomou providências para enfrentar esta terrível emergência. Então, um ponto aqui que precisa ficar claro: o pecado não foi criado, o pecado passou a existir. É isso. Não temos condições, amados irmãos, de explicar ou de justificar, né, a existência do pecado. Porque se conseguíssemos fazer isso, obviamente deixaria de ser pecado. Então é um ato, é uma ação, é algo que aconteceu
para o qual não há explicação. Simplesmente o fato é esse: o pecado não foi criado, ele passou a existir. A partir de agora, há um grande mal, né? Um problema a ser resolvido no governo de Deus. E obviamente, como nós já dissemos, Deus em sua onisciência, né, previu a existência do pecado e tomou providências para a solução deste problema. E aí nós entramos dentro do plano da redenção. Quando nós falamos plano da redenção, quando nós ouvimos, comentamos a respeito ou estudamos a respeito, irmãos, plano da redenção e o seu objetivo. Qual é o pensamento que vem natural e primeiramente em nosso pensamento, né? Plano da redenção, para que é que ele existe? Por que é que ele está sendo executado? Qual é o objetivo? Qual é a intenção, o propósito, a finalidade do plano da redenção? Pergunta e eu aguardo as respostas. Qual é o objetivo do plano da redenção? Oi? Resgatar o ser humano, né? Salvar o ser humano, né? Resgatar ele a beleza da perfeição. Esse é o objetivo do plano da redenção, sim ou não? E se eu disser que não é só isso? Há um objetivo maior. Há um objetivo mais profundo. Há um propósito ainda mais vasto do que salvar o ser humano. A salvação do ser humano está no pacote, mas não é o único objetivo, ou a prioridade do objetivo do plano da redenção. Livro Patriarcas e Profetas, página 65. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à terra, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo, em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. O objetivo mais vasto e profundo do plano da redenção, irmãos, é a vindicação, né, do caráter de Deus perante o universo. Deus foi o primeiro ser no universo a ser acusado pelo inimigo. O inimigo levantou mentiras a respeito do caráter de Deus perante o universo. E todo esse plano, né, o plano da redenção, amados irmãos, tem como objetivo, primeiro, mais vasto e profundo, a vindicação do caráter de Deus, ou seja, esclarecer para todo o universo a verdadeira natureza do caráter de Deus e a verdadeira natureza do caráter do inimigo, do acusador. Este é o objetivo, ainda que a salvação do ser humano esteja dentro do pacote, como eu disse, ela não é, a salvação do homem não é o objetivo mais profundo e mais vasto. Obviamente não estamos querendo dizer com isso que ela tem uma menor importância. Longe disso. Agora, irmãos, vamos à execução do plano. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 15. Até então, o plano era um plano. Conforme nós dizemos, era uma teoria. Ou estava planejado apenas. Mas, a partir desta ação, meus queridos irmãos, o plano entra em execução. Gênesis capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tudo estava arquitetado, planejado, organizado. E quando o pecado entrou no jardim do Éden, quando o ser humano desobedeceu a Deus, escolhendo ouvir a voz do inimigo em detrimento à voz de Deus, o plano da redenção passa a entrar em ação. E aqui nós temos a promessa evangélica de Deus para a humanidade. Olha, esse problema entrou, está acontecendo aqui, mas ele não vai existir para sempre.
vai chegar um momento em que ele será resolvido. E nós temos aqui a frase, o texto, né, de Gênesis 3,15. Chegamos à cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo entrega a sua vida, depõe a sua vida na cruz, pagando assim a pena pelo pecado. E é um assunto que nós estamos estudando durante esse trimestre. Estudamos também no trimestre anterior, no livro de Gálatas, no trimestre anterior, e agora no livro de Romanos. Amados irmãos, que maravilha! Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, paga a pena pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus Cristo vem e morre em nosso lugar, dando-nos condições de alcançarmos a vida eterna, pela graça mediante a fé. Agora, meus queridos irmãos, o plano da redenção, que tinha sido idealizado na eternidade passada, passou a entrar em execução a partir do Jardim do Éden. Chega no seu momento culminante, poderíamos dizer assim. Cristo inclina a cabeça e expira, mas manteve firme sua fé em Deus e a sua submissão a Ele. Satanás viu que estava desmascarado. Daí em diante, a sua obra, a obra de Satanás, seria restrita. Por quê? Porque qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, e nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Desejar todas as nações, página 731, diz: estavam rotos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Eu disse no começo que a estratégia de Deus para resolver o problema do pecado seria dar tempo para que o próprio pecado se revelasse, para que o inimigo revelasse a verdadeira natureza do seu caráter e do seu governo. E da mesma forma, paralelamente, que o caráter de Deus fosse revelado perante o universo. Chegamos à cruz do Calvário, amados irmãos, quando o inimigo induz o homem a levar Jesus Cristo à cruz e matá-lo. Poderíamos dizer, amados irmãos, que com essa ação, Satanás demonstrou a verdadeira natureza do seu caráter. Poderíamos dizer então, meus queridos irmãos, que todo o universo agora compreendia a verdadeira natureza do pecado e a verdadeira natureza do caráter de Deus, sim ou não? Podemos ou não podemos? Todas as dúvidas foram esclarecidas perante o universo com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há mais nada a esclarecer, não há mais nada a entender. Satanás levou o Filho de Deus à morte. Satanás conduziu, por assim dizer, usando os seres humanos como instrumentos, conduziu Jesus Cristo à cruz e o matou. Se todas as dúvidas que haviam no universo em relação ao caráter de Satanás e também ao caráter de Deus tivessem sido esclarecidas na cruz do Calvário, seria correto supor que Deus poderia ter destruído Satanás logo após a cruz? Poderia ou não poderia? Se não houvesse mais nenhuma dúvida no universo em relação à diferença, à controvérsia entre o bem e o mal, Deus poderia ou não poderia ter destruído Satanás após a cruz? Poderia. Não tem mais nada a esclarecer. Tudo está claro, transparente. Não há mais dúvidas. Deus poderia ter destruído o inimigo após a cruz. Mas por que isso não aconteceu? Obviamente, Satanás não foi destruído ainda, irmãos, porque nem todas as questões foram esclarecidas, apesar do que aconteceu. Todavia, Satanás não foi então destruído.
Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. E por amor do homem, observe, por amor do homem, devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhe escolher a quem servir. Por amor do homem, o inimigo não foi destruído após a cruz. Por amor do homem, ele ainda tem um tempo para demonstrar de forma cabal a verdadeira natureza do seu caráter e do seu governo. E cabe a nós, ao contemplarmos, ao vermos, ao estudarmos o contraste entre o príncipe da luz, né, e Deus, o príncipe da luz e o príncipe das trevas, cumpre a nós escolhermos a quem servirmos. Desejar a todas as nações, páginas 731 e 732. Agora, amados irmãos, o plano da redenção tem como objetivo primeiro, principal, vindicar o caráter de Deus perante o universo. Demonstrar perante o universo o verdadeiro caráter de Deus em contraste com o caráter do inimigo. Demonstrar para o universo a verdadeira natureza do governo de Deus em contraste com a natureza do governo do inimigo. Nós estamos dentro deste processo. E eu pergunto, qual seria o nosso papel dentro desse contexto? Além, obviamente, de sermos o alvo do amor, da misericórdia salvadora de Deus, tendo morrido por nós na cruz do Calvário, será que há algum papel que nós tenhamos que desenvolver dentro desse contexto, dentro desse processo? A Bíblia mesmo responde, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, né? O Senhor Deus mesmo nos responde aqui. Efésios capítulo 3, verso 10. Observe como o Senhor nos diz, irmãos. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Nem todas as dúvidas que haviam no universo foram esclarecidas na cruz do Calvário. Satanás precisava viver ainda durante um tempo, né, e executar ainda os seus propósitos durante um tempo, para que a verdadeira natureza do seu caráter fosse manifesta de forma transparente a todos no universo. E agora, amados irmãos, o Senhor nos diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades dos céus. Amados irmãos, a igreja tem uma participação fundamental no processo de vindicação do caráter de Deus perante o universo. É isso que Deus nos diz essa manhã. É isso que Ele nos apresenta, irmãos. Existe uma relação entre as nossas boas obras e a sabedoria ou a glória de Deus sendo revelada aos espectadores do universo. Romanos capítulo 6, volte um pouquinho a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 16. Romanos 16. Romanos 16, verso 20. Observe aqui como Deus diz, irmãos. Romanos 16, verso 20. Leiamos esse verso tendo em nossa memória Gênesis 3,15. Aqui o Senhor nos diz: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Amém, igreja? O que diz Gênesis 3,15? Lá diz que Jesus Cristo esmagaria a cabeça da serpente na cruz. E a serpente tentando, né, levando Jesus Cristo à morte,
pensando que esmagaria, né? Jesus Cristo atingiu apenas o calcanhar dele. É isso que diz lá Gênesis 3,15. Jesus Cristo esmagaria a cabeça de Satanás. E isso aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo vence o inimigo. Mas aqui, amados irmãos, há uma extensão deste verso, quando Deus nos diz que em breve Deus esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Lembrando que o papel da igreja, né? Aqui no texto anterior que nós lemos, o papel da igreja é contribuir para que a glória de Deus, a sabedoria de Deus seja manifestada perante todo o universo. Irmãos, nós vivemos em tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos complicados. Vivemos no final do tempo do fim. A igreja verá ainda dias mais trabalhosos, mais complicados e mais difíceis. Em nenhum momento a Bíblia nos acena com momentos melhores daqui para frente até a volta de Jesus. Mas se bem que nós tenhamos que enfrentar heresias, perseguições, embora tenhamos que combater contra os infiéis, contra os apóstatas, pelo auxílio de Deus, nós ainda estamos esmagando a cabeça de Satanás. E eu não ouço um amém, né? Estamos ainda esmagando a cabeça de Satanás, irmãos. Amém? Como é que isso acontece? Testemunhos Seletos, volume 1, página 590. A mensagem evangélica não ganha uma alma para Cristo, nem abre caminho para um só coração, sem ferir a cabeça de Satanás. Sempre que um cativo lhe é arrancado das garras, libertado da sua opressão, o tirano é derrotado. A igreja existe com um propósito. Deus estabeleceu a igreja neste planeta, amados irmãos, para cumprir uma missão. E a missão da igreja é levar almas aos pés do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós existimos, é isso que nós devemos fazer. Quando perdemos de vista a missão, quando perdemos de vista o alvo, o propósito pelo qual nós existimos, amados irmãos, deixamos de ser igreja. Nos tornamos apenas um clube social, aonde vamos uma vez por semana, ou duas, para nos encontrarmos com os amigos e colocarmos a fofoca em dia. Se perdermos o nosso objetivo, se perdermos a visão, se não entendermos a missão e se não vivermos de acordo com o chamado de Deus, amados irmãos, estamos participando de um clube. Somente isso. A Bíblia fala a respeito do juízo de Deus. Lá em Apocalipse 14, verso 7, a Bíblia diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Foi isto que começou a acontecer em 22 de outubro de 1844. Agora veja o que está escrito em Romanos capítulo 3. Romanos, no capítulo 3, verso 4. 3:4. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. E veja ainda o que está escrito lá em Salmos 51, verso 4. Salmos 51, o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Tanto Romanos, né? Romanos 3:4, ele está usando Salmos 51, verso 4 como referência. Salmo 51, verso 4, a parte final dele aqui, está falando, meus queridos irmãos, de Deus. Quando ele diz aqui, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, está se referindo a Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É um texto que precisa ser
mais profundamente compreendido. Será que é Deus que começa a julgar? Ou será que é o próprio Deus que começa a ser julgado? É chegada a hora do seu juízo. Como assim? Que heresia é essa, né? Deus sendo julgado? Ele é o legislador do universo? Ele é o juiz? Mas, meus amados, nós podemos entender sem nenhum problema esse contexto a partir do momento em que nós lemos aqui o verso 4, né, do Salmo 51. Nós entendemos o seguinte: Deus está, entre aspas, sendo julgado com base em sua maneira de julgar. Lembre-se que há uma acusação contra Deus desde o início da controvérsia. O universo todo está sabendo da acusação que Satanás faz contra Deus. E todo o processo do plano da redenção visa reivindicar o caráter de Deus perante o universo. E para que essas dúvidas sejam esclarecidas, o universo está observando Deus em sua maneira de tratar com o pecado, na sua maneira de agir e de julgar. Então é nesse sentido que Deus está sendo julgado. Deus será, conforme Salmos 51:4, Deus será justificado e purificado de acordo com a sua forma de lidar com os pecados do seu povo. Lembre-se que a Bíblia diz que no final todo joelho se dobrará perante Deus e declarará o quê? Na verdade, Deus é justo. Como é que os seres, todos os seres do universo poderão declarar isso? Porque eles acompanham atentamente todo o processo no juízo, a maneira com que Deus age com o pecado, como Ele julga, e no final terão a clara certeza do contraste entre o caráter de Deus e o caráter do inimigo. A Bíblia ensina claramente, amados irmãos, que nem tudo que o universo precisava saber sobre a multiforme sabedoria de Deus, ou a glória de Deus, o caráter de Deus, foi compreendida no Calvário. Nem tudo precisava ser esclarecido foi. E a Bíblia também nos ensina, amados irmãos, que Deus nos daria, né, tanto a nós quanto todo o universo, nos daria mais evidências para que a decisão final seja definitiva. Duas evidências. Primeira, juízo no santuário celestial, que está relacionado com o caráter de Deus, o modo como Deus trata com o pecado. E na terra, amados irmãos, uma segunda evidência, a santificação, ou seja, o desenvolvimento do caráter de Deus em seu povo. São as duas evidências adicionais, poderemos dizer assim, que Deus usa para esclarecer todas as dúvidas no universo. E essas duas coisas ocorrerão simultaneamente: juízo no céu, santificação aqui na terra. Quer nós queiramos ou não, quer nós estejamos preparados ou não, quer nós estejamos envolvidos ou não, essas duas coisas ocorrerão simultaneamente. E terão seu fim, obviamente. Para encerrar o estudo desta manhã, qual é então a essência do juízo e a importância dele para a nossa vida hoje? Meus amados, enquanto Deus apaga os nossos pecados que foram registrados no céu, precisamos amar a Jesus o suficiente para permitir que Ele apague os nossos pecados na terra, porque são ações simultâneas que têm como objetivo também vindicar o caráter de Deus perante o universo. Precisamos permitir que Deus apague os nossos pecados aqui na terra para que Ele, Deus, possa ser glorificado perante o universo. Por isso nós não precisamos temer o juízo, amados irmãos. O juízo para nós não é para condenação. Juízo para nós, irmãos, é para vindicação, para testificação. Há uma acusação contra Deus e contra nós no tribunal divino. E Deus diz assim: olha, eu vou provar para você
que meu filho é fiel. Lembre-se da conversa de Deus com o inimigo a respeito de Jó. O juízo divino, irmãos, não é para condenação, é para testificação. Enquanto o coral universitário se posiciona aqui, eu gostaria que você refletisse profundamente. Se Cristo já te absolveu, já te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Nós não precisamos temer o juízo. Nós precisamos e devemos sim temer a possibilidade de não estarmos preparados para ele. Porque, amados irmãos, Cristo promete poder para vencer cada pecado. Amém? Cristo deseja operar em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. E todos nós, amados irmãos, todos nós, sem exceção, podemos reivindicar esse poder e ter a vitória agora, através de Jesus Cristo. Lembre-se, não somos uma peça inerte dentro do contexto do plano da redenção. Somos o alvo da salvação, mas também somos instrumentos usados por Deus para vindicar o seu caráter perante o universo. Qual será a nossa resposta diante do chamado de Deus? Depois se levantou, que escuros pantanos cruzou e labirintos percorreu e nunca afundou e nunca se perdeu. Quem poderá dizer que nunca errou? Quem nunca se sentiu julgado e se culpou? Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Quem poderá arriscar o que Deus escreveu? Teu nome ainda está gravado lá no céu. É Deus que te conhece, mais ninguém. E é grande a compaixão que Ele tem. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu, quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Agora não há mais condenação aos que em Cristo estão, em Deus destinados à salvação, libertos do mal. Se Cristo já te absolveu, te perdoou e esqueceu,
Quem pode agora te acusar? Quem vai te condenar? Pois teu pecado ainda está no abismo do mais fundo mar. Esquece o que passou, vem descansar à sombra do perdão. Amém. Coloque-se em pé, por favor. Lembrando, antes de encerrarmos, que logo mais à tarde, às 18 horas, teremos um musical, imagino eu, com o coral universitário do NASP. Todos estão convocados. Passou do convite. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos por teu amor, por tua misericórdia, por tua bondade, por tua justiça manifestada por cada um de nós. Agradecemos-te, Pai querido, pela compreensão cada vez mais clara e profunda que temos da tua santa palavra. Entendemos, Pai querido, que não somos somente objeto da salvação, mas também somos instrumentos que contribuirão para a vindicação do teu caráter perante o universo. Pai querido, não queremos falhar nesse chamado. Queremos corresponder às suas expectativas, atender ao seu chamado, viver diante da tua santa presença. Por isso clamamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos conceda sabedoria, discernimento e poder, para que possamos andar retamente diante de ti, para que as outras pessoas, os seres do universo, possam contemplar o teu caráter manifestado em nós e glorificar a ti. Por isso nós oramos nesse instante agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.